uma nova fase da operação da Polícia Federal Compliance Zero, que dessa vez mirou o sócio de Daniel Vorcaro, Augusto Lima, e também o senador Jacques Wagner, do PT, líder do governo no Senado. As investigações mostram que o senador Jacques Wagner recebeu repasses milionários, inclusive para a compra de um apartamento de Augusto Lima, que seria uma espécie de interlocutor de Daniel Vorcaro. Quem está chegando agora com as informações ao vivo para a gente é o Caian Messina. Caian, vamos dividir a nossa conversa aqui em 2 pontos. Primeiro, vamos trazer o que a investigação traz que envolve Jacques Wagner, que são indícios bastante fortes contra o senador Jacques Wagner. Vamos lá, então, Adriana. Boa tarde a você, boa tarde ao Renan e a todos. Bom, segundo a Polícia Federal, né, esses documentos foram encaminhados ao próprio Supremo Tribunal Federal e liberados há pouco. A suspeita é de que Jacques Wagner teria recebido propina para atuar em favor dos interesses do Banco Master no Congresso Nacional. A exemplo, inclusive, né, de outro senador, que é o presidente do progressista Ciro Nogueira. Um ponto em comum entre os dois, de acordo com a investigação, foi a defesa da chamada emenda master, ou seja, o aumento de 250 mil para 1 milhão de reais do teto permitido ao Fundo Garantidor de Créditos, o que poderia, segundo disse o próprio Daniel Vorcaro, alavancar ali os negócios do banqueiro. Outra possibilidade levantada pela Polícia Federal em relação a essa defesa de interesses de Jacques Wagner, né, interesses do próprio Daniel Vorcaro, seria também o processo de compra do Banco Master pelo BRB, além de outros interesses do próprio Vorcaro, por exemplo, em relação à questão de créditos consignados. Então, esses seriam os 3 fatores ali, né, que segundo a Polícia Federal fariam com que o petista Jacques Wagner ficasse realmente próximo de Daniel Vorcaro. E a partir daí, de acordo com a investigação, Jacques Wagner teria recebido uma série de contrapartidas. Uma delas, um apartamento em área nobre de Salvador, avaliado em mais de 2,5 milhões de reais, também viagens de graça no jatinho do banqueiro, além, por exemplo, de outros tipos de presentes, como o deslocamento, ingressos e hospedagem para o show da cantora Taylor Swift em Los Angeles, nos Estados Unidos. Há pouco, né, Adriana, a gente viu, no entanto, o senador Jacques Wagner negando aí essa ligação com Daniel Vorcaro. Caian, vou pegar por aqui porque a gente vai exibir uns trechos dessa fala do senador Jacques Wagner à Band News TV. Ele falou pela primeira vez sobre essa operação. Vamos ouvir. O dinheiro, eu várias vezes viajei para o exterior, mandei até levantar, e de 2019 para cá, eu recebi de diárias aproximadamente 70 mil dólares. E outras vezes que eu fui viajar, eu comprei via Banco do Brasil, onde eu tenho conta, dólares ou euro para fazer a viagem. Então, eu não tenho nenhuma coisa para esconder desse dinheiro. Está guardado no cofre, porque eu vou viajar, nem sempre eu levo a diária, às vezes eu gasto com cartão e, portanto, o dinheiro está lá. Os envelopes, inclusive, que estavam no caso de Brasília, eram envelopes com um timbre do Senado Federal, que é quando você recebe a diária em espécie e em dólar. Então, do ponto de vista do dinheiro, eu estou absolutamente tranquilo. Nunca recebi dinheiro de ninguém, muito menos do Master ou do Augusto Lima, então eu estou absolutamente à vontade. O líder do governo no Senado também falou de um apartamento que tem em Salvador e que teria recebido como vantagem indevida do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Na verdade, é um apartamento que está em construção, aqui no Horto. Eu tinha interesse de dar um apartamento, de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, disse ele, você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. E eu teria que vender o apartamento de minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar. Então não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim, eu não tenho, vou repetir, nenhum negócio com o Master ou com o Crédito Sexta. Nós privatizamos a rede de supermercado Sexta do Povo e essa rede levou junto o cartão. Daí para frente
foi um negócio desenvolvido pelo banco e pelo próprio Augusto Lima. Bom, o senador Jacques Wagner tenta explicar aí o dinheiro que foi encontrado em espécie nos apartamentos dele, que foram alvo de busca e apreensão hoje, e tenta explicar essa negociação do apartamento. Eu volto com você, Caian, para a gente falar dos efeitos políticos, porque é claro que são indícios muito fortes contra o senador Jacques Wagner, ainda que ele agora traga uma explicação, mas de qualquer forma tem mensagens bastante comprometedoras, inclusive do enteado dele, cobrando Augusto Lima, dizendo que os boletos vão vencer amanhã, que o dinheiro tinha que entrar. Passa um tempo, um mês depois dessa cobrança, entra dinheiro via uma empresa da nora, da esposa do enteado de Jacques Wagner, esse dinheiro chega efetivamente a ela, e claro, são indícios muito fortes, e que agora ele tenta dar uma explicação, e que a polícia vai ter que esclarecer que se de fato foi uma transferência de dinheiro sem nenhuma prestação de serviço, que geralmente consultorias, esses escritórios são usados para servir de fachada de um negócio que, na verdade, não existia e que era só transferência de dinheiro de uma pessoa para outra para comprar proteção, para comprar vantagem, para usar desse capital político da maneira que lhe conviesse, que era exatamente o que acontecia, que a polícia acusa que acontecia com Ciro Nogueira. E com a suspeita também em relação a Flávio Bolsonaro, com repasse de dinheiro via filme de Jair Bolsonaro. Então a gente está falando do mesmo escândalo e está falando de suspeitas tão graves quanto em relação a Flávio Bolsonaro e a Ciro Nogueira. Então, tudo tem que ser investigado e comprovado. Não é a primeira explicação que serve. Agora, independentemente das explicações serem aceitas ou não, de provas serem confirmadas ou não, o efeito político é imediato. E aí o presidente Lula fica com o abacaxi na mão, que vai manter Jacques Wagner na liderança do governo no Senado, porque isso efetivamente vai arranhar politicamente o presidente Lula nesse momento eleitoral, né? Com certeza. E a princípio esse abacaxi aí vai ser devidamente cortado e degustado pelo presidente Lula, por mais indigesto que ele seja, porque a avaliação aqui no Palácio do Planalto é de que o presidente Lula vai manter, então, Jacques Wagner à frente da liderança do governo no Senado. Eles são amigos há mais de 40 anos, Jacques Wagner é um dos poucos conselheiros que não precisa nem de hora marcada ali com o presidente Lula. O galego, como diz o presidente Lula, baixa ali no Alvorada, sobe ao terceiro andar aqui do Palácio do Planalto, entra no gabinete do presidente Lula sem hora marcada. Eles são realmente muito próximos. E já houve uma conversa entre o presidente Lula e Jacques Wagner. O presidente teria manifestado solidariedade em relação ao que está acontecendo, pediu para que ele pudesse se explicar a respeito do assunto, e Jacques Wagner fez isso em entrevista exclusiva agora há pouco à Band News TV. Então, há realmente uma pressão de alguns ministros aqui do Palácio do Planalto para que Jacques Wagner, já que o presidente Lula não deve afastá-lo do cargo, para que ele voluntariamente, então, peça esse afastamento para tentar evitar o que ministros chamam de contaminação do caso Master, que é algo realmente muito tóxico. Todo mundo lá atrás teve contato com Daniel Vorcaro, mas hoje ninguém quer ter. Então, a avaliação é que alguns ministros pedem justamente para que Jacques Wagner, então, se afaste voluntariamente, até defendem os ministros, para que ele tenha realmente mais tempo para se defender. Mas é fato, que aqui no Palácio do Planalto todo mundo já sabia dessa ligação de Daniel Vorcaro com o PT da Bahia, e aí a gente está falando de Jacques Wagner, está falando do ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa. Havia em toda essa questão da negociação do Credit Sexta com o Augusto Faria, que é aquele empresário citado justamente por Jacques Wagner, que acabou comprando o Credit Sexta. Depois o Credit Sexta fez parte do Grupo Master, enfim. Então a gente está falando de alguém, o empresário, que era realmente muito próximo a Daniel Vorcaro, e esse empresário é apontado pela Polícia Federal como principal interlocutor de Jacques Wagner junto aos interesses do Banco Master. A ver agora, Adriana, Renan e ouvintes, o que a Polícia Federal vai fazer a respeito do assunto e o que realmente Jacques Wagner vai fazer, se ele vai continuar à frente do cargo ou vai pedir voluntariamente para se afastar.